Ora, pílulas! Você já viu, já percebeu, né, que as nossas pílulas estão mudando de formato e até de locação, né? Agora você está aqui dentro da minha fabulosa, extraordinária, espetacular biblioteca. Aliás, eu vou compartilhar segredos dessa biblioteca, mas só com os membros do canal Buenas Ideias. A gente está numa campanha insidiosa, exclusivista, igual ao Brasil, para que tenhamos mais membros. E só os membros terão acesso a conteúdos exclusivos, porque eu preciso de dinheiro, cara, para manter essa biblioteca. Até o seguinte, sabia? Uma bibliotecária, não é esse o assunto, mas azar, eu falo o que eu quiser. O canal é meu. Uma bibliotecária, eu chamei aqui para organizar esses meus 8.000 livros, e ela queria 17 mil reais. Falando sério, tá, mas é que ia organizar também no computador, tudo. Esse é outro assunto. O assunto de hoje, dessa pílula diferenciada, é pré-história do Brasil. Assim como no Novo Mundo inteiro, o que separa no Brasil a história da pré-história é muito mais do que um mero prefixo com um hífen, né, cara? Há um abismo de incompreensão, desconhecimento entre o nosso período histórico, que seria aquele que começa oficialmente, canonicamente, dia 22 de abril de 1500, blá, 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 né? Porque história, em tese, é aquilo que é escrito, e pré-história é aquilo que não tem registro por escrito, né? Já é um termo em desuso, é um termo polêmico, é um termo lindo, eu adoro o termo pré-história, mas ele realmente está em desuso, blá blá blá, tem, né, umas coisas assim controversas sobre ele, né? Mas o fato é que a diferença é essa, o que está escrito e o que não está escrito. E esta semana, na verdade, quando isso for ao ar, na semana passada, o meu amigo, o meu irmão, o meu camarada, o meu companheiro, o que é isso, companheiro de estradas e de aventuras, Fernando Gabeira, que eu amo, venero e de quem sou amigo, gravou no seu canal, no seu programa, no canal Globo News, um episódio sobre a Pedra de Ingá. Tu sabe o que é a Pedra de Ingá? Claro que tu sabe, né, cara? Senão tu não estaria aqui, senão tu não estaria usando essa camiseta, se tu não soubesse o que é a Pedra de Ingá. É uma pedra maravilhosa, é uma itacoatiara. Itacoatiara quer dizer pedra gravada, mas para mim é a pedra que canta também, né? Esse é um termo que eu inventei. São pedras com inscrições rupestres, e essa especificamente, que fica a 38 quilômetros de Campina Grande, que fica a 100 e poucos quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba, portanto no sertão da Paraíba, é uma pedra com gravações inacreditáveis. Ninguém sabe o que essas gravações significam e ninguém sabe quem as fez, né? É um povo anterior aos índios históricos. E os índios que tomaram contato com os europeus quando eles chegaram não sabiam nada, nem o significado daquela pedra. A opção mais coerente, digamos assim, com mais densidade, é que se trata quase de um calendário astronômico. Mas claro que também se trata de arte, de pura arte. E a arte não se entende, não se explica, só se entende. E quem chega lá naquela pedra tem logo uma visão extraordinária. O grande Zé Ramalho gravou um álbum, um disco, né, Pai Biru, né, junto com o Lula Cortes, e até foi feito um filme, um documentário sobre eles, né? Mas é uma visão delirante e profética e maravilhosa. Zé Ramalho tem todo o apoio e toda a reverência do canal. Mas claro, não é arqueologia, né, cara? Não é ciência no sentido mais radical da palavra. Mas é uma visão sensacional. Agora, o que interessa é que a Pedra do Ingá milagrosamente está preservada. Desde 1944 ela é patrimônio nacional, ela faz parte de uma área protegida, ao contrário de pedras e de inscrições rupestres muito nas proximidades de Palmas, em Tocantins, que estão sendo vilipendiadas, que estão sendo dilapidadas por imbecis, né, que abundam nesse país. A Pedra de Itacoatiara, a Pedra do Ingá, ainda está bem preservada, é um lugar que merece ser visitado e é um lugar que nos faz refletir que a história do Brasil não tem 500 anos, cara. A história do Brasil tem 12.000 anos, pelo menos, né? E essa a saborosa pílula, a dourada pílula que eu lhe sirvo hoje aqui, direto dessa biblioteca fabulosa, que você tá louco para conhecer os segredos dela e até poderá, se pagar. Falou, ora pílulas. Tchau.